Olá, tudo bem? Eu sou Edson Matias e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero tratar de um tema tanto quanto controvertido dentro da esfera pública, em especial dentro da igreja cristã. É a relação da igreja com o Estado. Qual o papel do cristão em relação ao debate público? Muitas vezes os cristãos eles se omitem da esfera pública, do debate público, por acreditarem que a política é má em si mesmo, se bem que no Brasil há péssimos exemplos do debate público, há péssimos exemplos da ação dos magistrados na esfera pública. Mas isso não é algo que invalide a participação ou que, de alguma maneira, impossibilite a participação do cristão dentro da esfera pública. Você já deve ter se perguntado se vale a pena o cristão participar de uma eleição, participar de um debate público. Ou já percebeu que muitas vezes o debate que o cristão entra na esfera pública são assuntos pontuais, questões tópicas, como ser contra o aborto, ser contra alguma pauta ideológica específica, por exemplo, ideologia de gênero, questões relacionadas a costumes e a moralidade. Geralmente só entra-se no debate dentro dessa posição, mas dentro dessas ideias específicas, mas na verdade a ação pública, o debate público, ele deve abranger todos os aspectos da vida, não só questões pontuais, não só questões específicas, mesmo tendo sua validade, mesmo tendo sua importância. Muitas vezes essa exclusão da participação faz com que quando se vá falar, se fale mais no debate, uma tentativa de anular algo que já está muito amplamente divulgado e difundido na sociedade. Geralmente a gente quer minimizar os problemas, mas não antecipar um debate ou participar de um debate de forma a trazer para a esfera pública a visão cristã de forma ampla, de forma aplicada a uma perspectiva da filosofia política, aplicada quase a uma visão, de forma a mostrar que o cristianismo não é uma forma de religião apenas, mais uma religião, mas uma cosmovisão que traz verdades para todas as esferas da vida cristã. E outra coisa, geralmente o cristão ele vai debater política a partir de uma perspectiva ideológica específica. Geralmente alguns dizem não, mas a visão marxista é uma forma de cristianismo. Os primeiros cristãos eram marxistas. Há quem tem essa ideia. Ou não, o cristão deve ser de direita, ou deve ser conservador, ou deve ser um liberal. Veja que o cristianismo transcende essas pautas ideológicas, seja elas quais forem. Transcende muito esses pontos. Porque o cristianismo ele oferece algo muito maior do que uma ideologia, do que uma forma de pensar muito específica sobre problemas pontuais. Toda ideologia ela fecha a visão sobre as coisas de forma a não permitir uma visão ampla para trazer a solução ou para lidar com os problemas de forma real. Toda ideologia ela vai tratar a partir de uma perspectiva muito pequena, muito reduzida. As ideologias elas têm essa característica de serem reducionistas no trato com os problemas reais. Então, aquele que está contaminado, vive a partir de uma ideologia, ele jamais vai conseguir ver os problemas reais. Ele vai ver as coisas apenas a partir de uma ideologia que foi infundida dentro da mente dele por algum teórico, algum pensador específico. E quando o cristão se vale primeiro de uma ideologia para depois tratar a sua visão, a sua fé, aí há um grande prejuízo em relação a isso. O cristianismo é amplo, ele oferece de forma a trazer princípios e realidades que são aplicáveis dentro da sociedade, dentro da comunidade, de forma a trazer soluções não como regras específicas, mas pontuando todos os aspectos do debate público, seja ele relacionado à saúde, seja ele relacionado à segurança, ao bem público, enfim, todos os debates reais e necessários para a sociedade. O cristianismo tem
aplicado à sua cosmovisão, tem algo a falar na esfera pública. Geralmente, qual é o problema? É que a ideologia nesses últimos anos, últimos séculos na verdade, adquiriu uma linguagem religiosa. Ela é essencialmente religiosa no seu trato, na sua fala, comunicando certas tendências a solucionar os problemas que ela identifica, seja que ideologia for, principalmente as ideologias progressistas. As ideologias progressistas que tendem a trazer uma solução não testada, não vista, não antecipada pela história, e sim tentando solucionar os problemas a partir de teorias específicas que são incapazes de serem testadas. E quando vai testar, transforma o mundo, as pessoas, num grande laboratório. As pessoas se tornam apenas em ratos de laboratório, onde vão testar suas teorias. Se não der certo, milhares de pessoas morrem e ponto. Aí ainda tem a ideia, não, ali foi algo que saiu desviado, não foi aquilo que especificamente nós acreditamos, um desvio. E a linguagem religiosa dentro da questões ideológicas, do pensamento ideológico, é muito comum. Muito comum. Você pega a Revolução Francesa, você pega textos como Thomas Hobbes, o Leviatã, você pega o próprio Eric Wegelin, que trata sobre essas questões relacionadas à ideologia e à política como uma forma de religiosidade. O próprio conceito gnóstico é muito trabalhado pelo próprio Eric Wegelin em relação a questões de ideologia. Um outro vídeo eu posso tratar aqui, se você quiser que eu fale um pouco mais sobre a questão do gnosticismo e política moderna, deixa um comentário aqui que eu posso gravar depois. Pois bem, e a gente percebe isso, que a ideologia ela gera grandes conflitos com o próprio cristianismo. Veja que o cristianismo ele propõe algo, a ideologia propõe uma secularização, uma antecipação, entre aspas, daquilo que o cristianismo promete como solução para os males, a vinda do Senhor, o milênio. Nós temos tudo isso dentro das perspectivas ideológicas modernas. Eu posso tratar mais sobre isso no próximo vídeo. Pois bem, essa tendência religiosa gera uma religiosidade, gera uma idolatria em relação ao Estado, em relação às figuras públicas, em relação à possibilidade de solução dos problemas que nós encontramos. Geralmente nós temos a ideia que partido A, partido B, figura A ou figura B da política, ela sim vai trazer a solução. E a tendência nossa aqui no Brasil é associar diretamente com alguns termos religiosos do cristianismo. Ele vai nos salvar, ele é o Salvador, ele foi ungido por Deus, é o escolhido por Deus para fazer tal coisa. Isso nós percebemos em todas as visões ideológicas, as visões de mundo que nós encontramos por aí. E para você entender melhor o que isso significa, eu quero indicar aqui 2 livros, principalmente para o público cristão. Vejam só, o primeiro deles é esse daqui, de Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Esse livro é dividido em 4 partes, totalizando 8 capítulos. São artigos que o pastor Franklin Ferreira escreveu, foi juntado aqui, melhorado, desenvolvido. Ele parte de algumas questões. Primeira parte, os fundamentos bíblicos, questões conceituais. Ele trata do totalitarismo, dos espectros políticos. A terceira, as direções teológicas, problemas específicos na história, como questões da igreja confessante na Alemanha nazista, a relação da igreja e o Estado dentro de uma perspectiva reformada, qual é essa relação, como ela deve acontecer. As aplicações práticas, nós devemos falar, erguer nossa voz, e como nós devemos votar de forma consciente. É um livro agradável de ler, bem fundamentado, bem estabelecido, e nós devemos ter essa perspectiva. Vou deixar o link para que você possa comprar na Amazon, caso você tenha uma maior curiosidade, queira aprender mais sobre esse aspecto, a relação ideológica e a idolatria, que caminham muito juntas nesses últimos anos. Outro livro, também sobre ideologia, Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas.
David Koyzis. David Koyzis é um cientista político canadense, e aqui nós vemos algo muito interessante, que ele expõe as ideologias políticas e ele faz um contraponto com o cristianismo. Geralmente a gente diz que visão ideológica específica ela é fundamentalmente cristã. Ele mostra aqui que não, que há certas semelhanças em alguns, poucas, outras têm mais semelhanças, mas há questões que vão de frente, de encontro contra o cristianismo. No primeiro capítulo, ele trata as definições de ideologia, religião e idolatria. Depois, no segundo capítulo, sobre liberalismo. O terceiro, conservadorismo. Quarto, nacionalismo. O quinto, a democracia. Sexto, socialismo. Sete, o transcendendo a ideologia. 8, rumo a uma alternativa não ideológica. 9, o Estado e sua missão. Mas bem, aqui os dois da editora Vida Nova, Visões e Ilusões e Contra a Idolatria do Estado. São excelentes livros para você entender, primeiro, o que significa ideologia, qual é a participação da ideologia na esfera pública e na sua forma religiosa de ver o mundo. Isso é muito importante, nós percebemos isso, essa religiosidade ideológica. Terceiro, qual é a fala e o papel do cristão dentro disso tudo. Nós não devemos nos omitir, não devemos sair da nossa responsabilidade, entendendo que a responsabilidade cabe aos outros e não a nós. Outra coisa, o cristão na esfera pública ele não vai ser religioso no sentido de falar versículos bíblicos quando ele for tratar de temas públicos, mas ele vai estabelecer e a partir da sua cosmovisão cristã de mundo, ele vai pautar princípios para o bem público, para o bem do ser humano de modo geral. Então, a preocupação dele não vai se defender uma religião, não vai se defender uma agenda específica, mas sim o bem público e o bem de todos aqueles a quem ele tem responsabilidade cumprindo essa missão. Caso você queira mais sobre esse assunto, pode deixar aqui comentários sobre pedindo mais as relações de igreja e Estado. Vou fazer mais vídeos sobre isso. Caso você tenha alguma dúvida específica, pode pedir. Também peço que você assine esse canal, ative o sininho, e os links desses livros vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Até mais, que Deus abençoe a todos e até a próxima.